E nessa manhã a gente vai conversar um pouco sobre essa temática, geração 3D, repensando trabalho com adolescentes. Antes de mais nada, eu quero explicar o porquê do tema, geração 3D. Eu acredito que a grande maioria, se não é do meu tempo, só tem alguns que são mais novos do que eu. É uma paráfrase de uma música chamada Geração Coca-Cola, que na minha época de adolescente fazia muito sucesso. Agora cá para nós, irmãos, você já parou para pensar na encrenca que eu e você, como líder, como professor, como orientador, a gente se meteu, a geração Coca-Cola, que é a nossa geração, comunicando, ensinando essa geração atual, chamada geração 3D, contando a mesma história, porém com uma linguagem nova. E aí eu quero lançar a primeira semente para você guardar aí na sua mente, no seu coração, levar para o trabalho com os seus adolescentes. O que nós temos que repensar não é o conteúdo, irmãos. O conteúdo que nós temos é a palavra de Deus e esse é inegociável. Mas não tem como continuar a trabalhar com adolescentes fazendo do mesmo jeito. A forma é outra, tem que mudar. Aquilo que acontecia comigo e com você quando nós éramos adolescentes, estávamos na igreja, não cabe mais hoje. Hoje é uma nova linguagem, tem que ser uma nova maneira. Não conteúdo. Conteúdo a gente não pode abrir mão da palavra de Deus. Mas como fazer isso? Aí a gente tem todo o espaço do mundo. Queria apresentar para vocês agora duas máximas da comunicação. A primeira é essa: a informação por si só, mesmo que seja verdadeira, não cativa a atenção das pessoas. E isso aqui, irmãos, é impressionante, essa primeira máxima da comunicação. Por mais que a informação seja verdadeira, não prende atenção, não cativa a atenção das pessoas. Por isso que a gente tem que fazer com amor e com zelo o estudo da palavra de Deus, que é o conteúdo, mas também ter uma preocupação em como passar isso nessa nova geração, numa nova linguagem. Contar uma história triste que aconteceu, que tem a ver com essa primeira máxima da comunicação. Eu comecei o meu ministério numa cidadezinha no interior da Bahia chamada Miguel Calmon. Próximo da minha cidade tinha uma outra cidade chamada Campo Formoso. E foi lá que acontece essa história aqui. Essa é a igreja de Campo Formoso. 5 jovens, sabe aquela fase? Está saindo na adolescência, entrando na juventude. 5 jovens resolveram fazer uma aventura. Eu acredito que todo mundo tenha conhecimento que lá no interior da Bahia é muito forte a questão da micareta, né? O carnaval fora de época. E aí essa moçada participou do culto no domingo à noite. Entre esses 5, um era o filho do pastor, que estava em Salvador, ou seja, o rapaz estava sozinho em casa. Aí o que ele faz? Ele pega o carro do pai, chama os amigos e vão para uma cidade próxima, para essa micareta. Passam a noite toda, tinham acabado de sair da igreja, passam a noite toda se divertindo, estão voltando. A pista estava boa, estava tranquila, mas ele foi tomado pelo sono onde não poderia. Justamente numa ponte, o que acontece? O carro cai da ponte e dos 5, 3 acabam morrendo. Todo o presbitério correu para lá, porque era o filho de um pastor, fundador do presbitério, amado, querido. A cidade toda foi impactada. Irmãos, coisa mais triste do mundo. 3 caixões assim.
a mocidade, os adolescentes, a igreja, todo mundo sentido com aquele acontecimento. Eu estava lá, e lá, jogado num canto, estava a mensagem do boletim daquele domingo, que era nunca mais. Eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu pedi a Deus a oportunidade de falar para aqueles jovens, para aquele adolescente. No outro ano me chamaram, e eu preguei no acampamento e contei essa história que foi difícil para eles. E eu disse assim: vocês sabem qual era o título da mensagem do boletim naquele domingo, antes de saírem para a farra? Nunca mais. E nunca mais aqueles jovens tocaram no louvor da igreja, nunca mais irão participar do acampamento, nunca mais. A informação, por mais que seja verdadeira, não cativa a atenção das pessoas. A segunda máxima da comunicação é essa aqui: a atenção e a retenção da comunicação são determinadas pela apresentação e não pela informação. O que fica na mente e no coração das pessoas é aquilo que você passa, como você passa, sendo instrumentos de Deus, da palavra do Senhor. Se você puder abrir comigo, por gentileza, a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no início desse capítulo, Jesus fala da parábola do semeador, que é por demais conhecida a nós. Só que o ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção é o versículo 19, e gostaria que você marcasse aí na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: a todos. Muito bem, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 19. Vamos lá, irmãos. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Veja só, irmãos, está aqui até o slide que eu ia passando. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e leva o que foi semeado. Essa questão, irmãos, que eu estou tocando na ênfase da forma, o como passar, o como prender a atenção, que nós precisamos usar isso como estratégia, é para que os nossos adolescentes entendam a palavra de Deus, para que a palavra de Deus não venha a ser arrebatada de seus corações. Se lembram daquela história lá daquela moça do celular? Ela não conseguia entender como alguém tem um celular e não sabe o modelo do celular. Não apenas basta a gente falar em português, a gente tem que se virar nos 30, para que eles entendam a palavra do Senhor e que essa palavra venha germinar e venha dar fruto. Só que aí, irmãos, sobre essa questão da forma, a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ser contemporâneo, mas a gente tem cuidado para não cair no mundanismo. Infelizmente, tem muitas igrejas que acabam querendo ser contemporâneas, caindo no mundanismo, e o mundo entrando dentro da igreja. Conheci uma igreja que, irmãos,
Não é brincadeira, não é piada, não é ilustração. Infelizmente, eu vi, eu estava lá, eu fui. Eles têm um trabalho de evangelização que é... Eu não tenho palavras para dizer. É uma balada gospel. Só que de gospel só tem a pregação. Porque até as músicas é música secular e mundana. Não tem álcool. Eu nunca entrei numa balada na minha vida. Mas eu acredito que é daquele jeito. Tem aquela fumaça subindo. Tem aquele jogo de luz. Não tinha álcool, mas as músicas eram do mundo. Os irmãos sabem qual foi o hino, o cântico, a música antes da mensagem? O Rebolation. Eu olhei para o irmão que ia pregar, porque eu fui convidado para pregar. Eu disse, não, eu estou chegando agora, eu estou vindo do Nordeste, é uma outra região, então eu vou só para conhecer, quem sabe o outro ano eu aceite. Mas eu fui, coitada do irmão. A música de preparação para ouvir a mensagem foi o Reboleixo. E os irmãos, os orientadores lá da moçada, estavam no Rebolation. Se divertiram mais do que outras coisas. Irmãos, isso é mundanismo, isso não é ser contemporâneo. Tem gente que está comemorando Halloween dentro da igreja. Misericórdia, irmãos. Não é nada disso. Isso é mundanismo. Como ser contemporâneo, ser mundano, a gente tem que entender 4 características básicas da comunicação dessa nova geração. A primeira delas, essa nova geração, ela tem como característica o experiencial. Não basta apenas você comunicar, não basta apenas você falar. Eles têm que ter a experiência, eles têm que sentir. A segunda característica, eles é uma geração participativa. Eles querem participar, eles querem fazer alguma coisa. Né? Aí a gente vê, tanto na internet, quanto na televisão, ligue, passe um torpedo, dê a sua opinião. Não é diferente não, na igreja a moçada tem sede, quer participar, quer contribuir com alguma coisa. Segunda coisa é a questão da imagem, irmãos. A imagem tem peso. A imagem fala mais do que os conceitos. A imagem comunica tudo, exatamente tudo, hoje. Tem que ter imagem. Faz parte do mundo que nós estamos vivendo. E é uma geração conectada. A geração que está lá, passando e-mail, na internet, nas redes sociais. Essas 4 coisas, irmãos, é a base da comunicação. Como é que está lá a escola dominical? Está uma luta? Adolescente de manhã, veja, adolescente acordar cedo, no domingo de manhã para ir para a igreja. A gente fala assim, puxa, a gente tem mais adolescentes, poderia ter mais gente, mas irmão, só o fato de ele levantar e vir para a igreja é um herói. Eu acredito que não tem exemplo maior ou melhor do que o ânimo com que esses adolescentes vêm para a igreja. É mais ou menos assim. Não é? Acorda, menino. Vai para a igreja. Vem no ânimo, numa vontade. Eu vi uma anedota que diz que uma mãe chegou no quarto e disse assim, menino, acorda, você tem que ir para a escola dominical. Aí o menino disse assim, vem cá, mãe, então eu posso até ir, agora me dê 2 motivos para ir para a escola dominical. Aí ela disse assim, não, o primeiro é porque você tem 40 anos. Sim, mas e o segundo? O segundo, você é o pastor da igreja, levanta, vai para a escola dominical. Irmãos, a grande maioria dos nossos adolescentes vem para a escola dominical com esse ânimo,
Porque muitas vezes corre o risco de ele encontrar o professor lendo a revista. Agora veja só, uma geração que é dinâmica, é conectada, é participativa, tem essa questão da imagem, aí faz o sacrifício de acordar cedo, 9 horas não é cedo, mas faz o sacrifício, e chega lá, se depara com o professor lendo a revista da escola dominical, fica como? Fica assim, com um ânimo terrível. Na minha igreja, todo ano, quando eu volto das férias, os 3 primeiros meses eu vou para a classe dos adolescentes. Aí eu vou, dou um gás, depois tem que ir para os adultos, senão os adultos vão ficar com ciúmes. E esse ano, irmãos, eles resolveram que queriam uma revista de escola dominical. Aí eu pensei, está melhorando, partiu deles, né? Só que aí eu cheguei a algumas conclusões logo no início. Primeira delas, a moçada não lê a Bíblia, depois não traz a Bíblia, não lê a revista, não traz a revista, e aqueles, que são poucos, que trazem a Bíblia e a revista, não leram. Então, não adianta você contar que eles estudaram, que eles leram a revista, que eles leram a Bíblia, não tem como. E aí, eu conheci esse livro, eu não sei quantos dos irmãos conhecem, Eutagogia, Aprenda a Aprender Mais e Melhor. É muito bom, irmãos. Esse livro, ele é baseado numa teoria das inteligências múltiplas. Depois eu passo para os irmãos, se alguém quiser pegar o nome, editora, é da SOCEP. Muito bom. E dentro desse livro tem um testezinhos de inteligência. E aí o que foi que eu fiz? Tentei surpreender essa moçada, né? Porque pegando esse conhecimento que eu tenho, como transformar isso num aspecto positivo? Comecei por aqui, por esse livro. E aí eu vou falar só por alto, passando, porque o nosso foco não é essa questão da inteligência. Peguei o teste que está aqui e apliquei nos meninos. E são 7 tipos de inteligência. A primeira delas, que é essa, sinestésica, fala dessa inteligência de movimento corporal. Sabe aquelas dinâmicas que você faz, em que todo mundo sai do lugar? Esse é o primeiro tipo de inteligência. Essa outra tem a ver com o visual, com o espacial, a questão de profundidade. Interpessoal tem a ver com o se relacionar com o outro, com o interagir com o outro. Intrapessoal, entender os seus sentimentos, as suas vontades. Linguístico, a questão da fala, do convencimento. Lógico, matemático, a questão dos padrões, e o musical. Apliquei o teste e o resultado, a grande maioria dos alunos da escola dominical se resumiu a 3 tipos de inteligência: sinestésica, interpessoal e musical. Eu esqueci a revista. Eles escolheram uma revista da SOCEP que fala sobre questões da atualidade, que fala sobre doenças sexualmente transmissíveis, esoterismo, ufologia e por aí vai. O que foi que eu fiz? Um exemplo, a aula que eu fui dar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Como é que você dá uma aula dinâmica falando sobre doenças sexualmente transmissíveis para uma moçada que não leu a revista? Como é que você se vira? E aí, irmãos, usei de criatividade. De que forma? Sabe aquele jogo que você cai numa casa, aí assim, pula 3 casas, vai à frente, depois você não joga naquela rodada? Pronto, eu criei um jogo daquele. De que forma? Peguei todas as doenças sexualmente transmissíveis,
peguei o fruto do Espírito, amor, bondade, mansidão, e coloquei alguns poucos que era especial, que era a graça de Deus. Dividi em 4 grupos, usando essa inteligência sinestésica, dividi em 4 grupos, e aí era o seguinte, o menino jogava, se caísse em uma determinada doença, tinha lá um pacotinho com o nome da doença e tinha 3 opções, relatando, descrevendo a doença. E aí eu só mudava uma letra só para confundir. Se acertasse, ficava no lugar, não avançava porque caía numa doença. Se errasse, voltava, não prosseguia no jogo. Se caísse em um dos frutos do Espírito, prosseguia. Mas se caísse na graça, subia de nível. Porque a graça de Deus vai e cobre todas as coisas. Foi dessa forma, irmãos, que eu consegui pegar um assunto pesado, fazer algo dinâmico, algo que envolveu todo mundo e que de alcançar o resultado. Essa questão, irmãos, da comunicação para essa nova juventude é muito, muito atual e muito importante. E aí a gente tem que ver essa questão. Igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou me falando por filosofia de ministério, de como trabalhar com essa juventude, com essa moçada. O que muitas vezes eu já vi na igreja é assim, a gente vai fazer reunião de planejamento. Aí reúne o pessoal, pega o calendário e diz, vem cá, no primeiro domingo vamos fazer o quê? Vamos fazer um intercâmbio. Legal, intercâmbio, bota lá. Segundo sábado, vamos fazer o quê? Aí tem, passeio. Não pode esquecer o acampamento, viu? Aí faz o acampamento, aí tem um louvorzão. Muitas vezes, nós desenvolvemos a nossa estratégia de crescimento baseado em eventos. E quando a gente faz evento, o que dá de gente que você pensou que morreu, aparece, gente que você pensou que não está na cidade, aparece todo tipo de gente. Só que aí fica uma pergunta, o que é que fica depois do evento? Cadê aquelas pessoas que vêm, participam do evento, e que é bom, mas que não aparecem na escola dominical, no domingo de manhã? Não aparece na programação da UPA. O que é que fica depois? Irmãos, a gente não pode basear a nossa filosofia de trabalho com adolescentes baseado em evento. Não dá para imaginar, você dá para imaginar a quantidade de evento que o mundo lá fora faz todo final de semana, todo filme novo, todo show, balada e por aí vai. Não tem como. É muito. E o nosso propósito não é promover evento, é comunicar a palavra de Deus. Agora, irmãos, com isso eu não quero dizer que eu sou contra. Claro que tem que ter, mas não é o carro-chefe do trabalho com jovens adolescentes. Você já ouviu alguma mãe falando assim? Meu filho não quer mais ir à igreja? Aí diz assim, quando era criança meu filho amava a igreja, né? Até me acordava, ficava doido para chegar o domingo. Agora, quando chegou na fase dos adolescentes, na fase da adolescência, não quer mais saber de igreja. A pergunta é, irmãos, o que é que acontecia antes que não está acontecendo agora? Por que a criança amava e gostava da igreja e agora que chegou na adolescência, acabou, não tem mais vontade? O que foi que nós perdemos ou o que foi que a igreja deixou de passar para esse adolescente? A gente pode tratar esse assunto de diversas formas, mas em termos do ponto que nós estamos tratando aqui, da questão da filosofia de ministério, a gente tem que entender, e agora se referindo à igreja, a igreja no sentido de 3 aspectos.
Mas vamos comparar a igreja como uma maçã. A primeira coisa que se apresenta é a casca da maçã, é o visível. De igual forma a igreja. Esse exterior, ele tanto pode atrair as pessoas como espantar. Quando você vai comprar uma maçã, é pela aparência, não é verdade? Você não vai pegar um negócio que não tem boa aparência. Trazendo isso, fazendo essa comparação, trazendo isso para a vida da igreja, a primeira coisa que chama a atenção é a aparência. A segunda coisa é a polpa. É o que satisfaz, é o que alimenta. E a terceira é o miolo. E esse miolo é a questão espiritual, irmãos. Quando o miolo, a questão espiritual está saudável, a polpa está doce, está gostosa e a casca é visível. O que é que faz, e que ponto é que nós perdemos os nossos adolescentes? É quando eles não começam a se envolver, a se alimentar, fazer parte da igreja como um todo. Não são mais crianças, né? E a gente não pode tratar os nossos adolescentes como crianças, né? São adolescentes, a fase própria deles. E aí eu queria compartilhar algo com os irmãos. Como eu já disse, eu comecei o meu ministério na cidade chamada Miguel Calmon. A igreja, para os irmãos terem uma ideia, tinha 400 membros. 200 na sede e 200 membros em 6 igrejas e uma congregação. De UPA, de membros ali arrolado, a gente tinha 35 adolescentes. Apesar de ter 35, irmãos, tinha mau testemunho, ninguém dava crédito a esses adolescentes. E assim, quem trabalhou mais de perto com eles foi minha esposa. Ela era orientadora da UPA. Teve uma vez, irmãos, que aí eu não sei se foi o sangue pernambucano, porque ela é de Pernambuco, é recifense. O sangue esquentou, ela chegou na plenária com 35 adolescentes e disse assim: vem cá, vocês estão pensando que aqui é clube? Que vocês participam das coisas, participam dos eventos, mas não tem vida, não tem testemunho. Aqui não é clube, não. Eu sei que ela falou muita coisa. Resumindo, irmãos, de 35 caiu, sabe para quanto? Para 11. Aí ela chegou em casa quase chorando, disse: Marcelo, arrebentei com a UPA. Acabei com a UPA, porque UPA com 35 é muita coisa. Irmãos, pela graça de Deus a gente começou a trabalhar. E aqui sim a gente desenvolveu o nosso ministério, a nossa filosofia de ministério com os adolescentes. Primeiro, exigindo deles compromisso. Tem que ser compromissado para participar do trabalho do Senhor, porque o compromisso leva testemunho, leva vida. E aí, com os poucos que sobraram, com aqueles 11 que sobraram, gerou uma comunhão muito boa, muito gostosa. E vocês sabem muito bem que adolescente gosta de andar em bando, em grupo. Criou dentro deles uma comunhão tão boa, tão gostosa, que aqueles que acabaram se rebelando, começou a ver um movimento diferente, aí começaram a se interessar, outros foram aparecendo. Aí entrou também a questão da responsabilidade, porque era uma moçada que vinha para a igreja, mas que não fazia nada. E a gente começou a dar espaço na igreja. Naquela época a gente não tinha data show, mas tinha um retroprojetor, e foi botando um com retroprojetor, foi botando outro para fazer alguma outra coisa, que para a gente é coisa pequena, mas para eles foi muito importante. Começaram a ter responsabilidade na igreja.
Além disso, irmãos, o que tinha era a questão do discipulado, mas não um discipulado formal. Porque quem trabalha como adolescente tem que estar disponível, irmãos. Tem que estar acessível. Para qualquer coisa. Teve uma vez que um adolescente chegou para mim conversando: pastor, acabei com a minha namorada. O menino estava sofrendo, e estava chorando, e estava se acabando de amor. E aí eu, com toda a paciência, aí eu falei: vem cá, e você namorou com essa moça há quanto tempo? Eu disse: pastor, só tem 1 mês. A princípio me deu vontade de rir, mas eu segurei, né? Não fiz um negócio desse, porque parecia que, mas adolescente é assim mesmo, é intenso, é a vida deles. A gente tem que estar disponível até para contar piada, para falar besteira, tem que estar lá. E a outra ponta, que a gente vai trabalhar depois do almoço, o trabalho com os pais. Irmãos, ajudou e muito. Resumindo a história, irmãos, até pela questão do tempo. Quando nós saímos de lá, nós deixamos uma UPA com 45 membros. Isso aqui é uma foto. Isso aqui eram os alunos da escola dominical e naquele dia faltaram 10. E todos compromissados, com vida. A gente fazíamos os nossos eventos, claro que tem que ter, mas a nossa agenda é aquela outra: compromisso, responsabilidade, discipulado, trabalho com os pais. Foi a nossa estratégia de crescimento. Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar, comentar alguma coisa? Bom, só voltando à questão da linguagem, a gente percebe que os adolescentes, muitas vezes, eles falam em códigos, né? Coisas que muitas vezes a gente nem sabe o que é. Então, assim, na sua visão, é importante assistir o que eles assistem, ver o que eles veem, acessar sites que eles acessam, porque eu percebo muitas vezes, por exemplo, há um programa na TV que eu acredito que a grande maioria assiste, que é o Pânico, né? Uhum. Então eles têm muito bordão, os bordão que eles inventam no programa, enfim, estoura, todo mundo acaba pegando. Quem não lembra do Ronaldo, né? Não sei o que, Ronaldo. Uma vez chegou um rapaz na igreja e eu perguntei o nome dele, né? E ele falou assim: meu nome é Ronaldo. Os adolescentes se acabaram ali, né? Então, assim, eu percebo que muitas vezes, se a gente não assistir aquilo que eles assistem, né, a gente fica meio boiando nisso, né? É verdade. Então, eu não sei qual a opinião do irmão com relação a isso, se de fato a gente tem que estar participando, vendo aquilo que eles veem, como que a gente, sem ser mundano, né? Não, assim, sem dúvida, a gente tem que ficar antenado, senão, se eles começarem a conversar, você não sabe o que é que está tratando. Eu não tenho coragem de usar as gírias dele, porque acaba ficando não combinando bem, né? Mas a gente tem que entender, né? O que está sendo dito, a questão, o contexto, né? É importante sim, para não ficar voando, né? Aí apresenta o rapaz Ronaldo, todo mundo fica rindo e você sem saber o que está se tratando, porque é que todo mundo está rindo, né? Tem que ficar antenado também, ficar ligado nessa questão da comunicação. Legal, pastor. Uma é na questão de shows, né? Do mundo. Eu tive uma experiência agora o mês passado e do show do Justin Bieber, que é a febre das adolescentes, né? E eu fui um adolescente, minha filha e mais 2 meninas. Então eu fui cuidando dessas 3 meninas. Foi muito bom para elas e eu estava ali junto. Foi um show que tinha outras bandas do mundo, rock, né? Mas fluiu muito bem, não tinha palavrão, não tinha pessoas que estavam lá fazendo bagunça. Mas eu achei importante eu estar presente como professora da escola dominical, uma sendo minha aluna, eu estar presente, ouvindo
o que está acontecendo no mundo dos adolescentes hoje, que a gente vê coisas ruins, mas também tem coisas boas. Apesar de estar num show que não era da igreja, nada, mas foi muito bom para elas saberem que elas estavam fazendo uma coisa que não era errada, elas estavam lá, elas são da igreja, estavam lá, não foi escondido, e eu estava presente lá. Então eu achei que isso foi importante para nós como igreja, de saber, não, você pode participar, sabe, você saber como se comportar em qualquer lugar, né? E uma outra coisa que não foi tão boa, que eu já compartilhei com o pastor, de que o ano passado uma das nossas adolescentes ficou grávida. E durante o ano todo a gente usou uma revista que falava sobre transformação. A transformação do corpo, dos meninos e das meninas, da mente, né, da passagem de criança para adolescente. E a gente estudou muito sobre sexo fora do casamento e o sexo na adolescência. E as coisas que poderiam acontecer. E tinha um casalzinho de namorados, a gente participou do acampamento, eles foram, ouviram muitas coisas. E nós falamos muito durante o ano todo, quase que especificamente para eles dois. O que eles deveriam evitar para que não acontecesse uma gravidez fora de hora, né? E aconteceu. Foi muito difícil para mim, como professora. Falei, será que eu não consegui passar aquilo que estava na revista da forma adequada? Ou se os adolescentes realmente acham que comigo nunca vai acontecer isso, só com os outros acontece. Foi muito difícil para a gente, como igreja, entender. Acolhemos a adolescente, o namorado dela. Hoje a bebê já está com 2 meses. Ela foi acolhida pela igreja, demos o suporte para ela. Mas foi difícil, como escola dominical, como igreja, ver que a gente trabalhou esse tema com eles o ano todo. E foi meio assim, me senti meio traída, né? Porque ela só contou para mim depois que aconteceu. Aí ela me procurou, se apoiou em mim para poder conversar com a mãe, mas aí já tinha acontecido. Né? Falei, será que eu falhei? Não passei a informação da maneira adequada? Ou se o adolescente falou, não, comigo não acontece. Porque o adolescente tem essa de, comigo não acontece nada. Quando a gente voltar do almoço, eu vou falar um pouco disso, porque eu vivi o mesmo drama que a irmã viveu, né? E aí a gente tem que ampliar um pouco mais e ver que não é apenas a igreja, não é apenas o professor da escola dominical, não é apenas a forma como eu ensino, mas se não tiver o outro lado, a outra ponta, que é a família, que são os pais. Com isso, claro que a gente acredita na atuação soberana de Deus, que Deus, quando quer salvar uma pessoa, independente da filosofia certa, da comunicação, se os pais são crentes ou não, Deus vai lá e salva, né? Mas o que nós estamos discutindo aqui é a nossa responsabilidade, fazer o melhor. E aí eu vou falar um pouco, que eu sei o que você está falando. E desestruturou a escola, né? Porque de todos os adolescentes, metade deixou de ir por causa desse acontecimento. Bom, irmãos, que no início nós apresentamos, por mais que na igreja venha a ter uma preocupação com uma linguagem contemporânea, uma linguagem que a moçada entenda, por mais que a nossa filosofia de trabalho, a gente não venha ter como, em primeiro lugar, o evento, né, mas sim compromisso, discipulado, responsabilidade e por aí vai. Se não tiver o envolvimento da família, fica com o pé quebrado. E a gente terminou a irmã compartilhando da sua dor. Quero dizer para vocês que quando eu estava estudando, me preparando para essa palestra, eu vivi algo parecido também, né? E eu vou colocar um caso aqui para a gente refletir da importância do papel da família, que passa também pela minha dor e a dor da família, e é algo que a gente tem trabalhado, e no final eu vou colocar algumas coisas
para que os irmãos levem como sugestão para desenvolver um trabalho também com os pais dos seus alunos, dos adolescentes. Recentemente, uma irmã chegou para mim e me questionou. Ela colocou assim: criei meu filho na igreja e hoje está no mundo. O que deu errado? O que é que você iria responder para uma mulher dessa? Quando é uma família desestruturada, né? É até fácil a gente entender ou a gente ousar a responder, né? Quando o pai, ela é crente, o pai não é crente, quando tem mau testemunho, né? A gente entende, mais ou menos a gente entende. Agora, quando se trata de uma família estruturada, o pai e mãe ativo na igreja, bom testemunho, o menino tinha tudo para dar certo, e não é apenas o fato, que já é muito, de sair da igreja, mas ela me questionou porque ela tinha acabado de encontrar maconha na mochila do rapaz. E aí passa pela minha dor, porque nesse ano, nessa revista da SOCEP, nós falamos sobre drogas. E ele estava lá. E eu fiz de uma maneira que envolvesse a todos. Com certeza ele ouviu falar, né? E eu me senti assim, puxa, passou pelas minhas mãos e deu errado. Deixa eu falar um pouquinho mais da dor dessa mãe, porque ela entrou em crise espiritual. Ela começou a questionar a sua fé, a sua relação com Deus. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ela, quando veio conversar comigo, ela citou o texto e disse: pastor, fiz o que a palavra de Deus ensinou. E agora? O que fazer? Como eu já compartilhei com os irmãos, eu estou estudando, estou me formando, pela graça de Deus. O ano que vem eu termino. Formação de terapeuta de família. E um dos teóricos, ele fala algo que eu acabei colocando aqui e eu acharia interessante, se você puder anotar aí, e não apenas anotar, mas guardar no coração. Ele fala assim: a existência de um adolescente com problema numa família é um aviso de que existem problemas muito sérios nessa família. Ele é apenas a válvula de escape. É aonde arrebenta a corda. Existe um problema maior. O que é que levou esse rapaz, que dor, que angústia, levou esse rapaz a ir atrás das drogas? Algo que está no contexto da família. Mas aí, deixa eu situar vocês direito, para ficar... ele tem 40 anos... oficial ativo da igreja, bom filho, trabalhador, pai presente. Ela deve ter em torno de uns 36 anos, ativa na igreja, mãe carinhosa com o marido, com os filhos. Criou na igreja e deu errado. Para a gente entender o mistério, porque muitas vezes a gente pensa que é um mistério, né? Ou a gente responde algumas questões dessa forma: por que a gente perde os nossos filhos para o mundo? Você já ouviu alguma resposta dizendo assim: não, porque os nossos filhos não conheceram o mundo, então eles são atraídos facilmente. É muito comum a gente responder isso, e é muito comum a gente pensar dessa forma também.
Mas eu quero chamar a sua atenção para a gente ver de um outro ângulo, de um outro modo. Em especial nesse caso. Eu tentei pegar o caso mais complicado para a gente entender o quão importante é o papel da família na evangelização dos filhos. Para a gente entender a dor desse rapaz e o envolvimento desse rapaz com a maconha, a gente tem que entender o início da história. E o início passa pelo casamento de seus pais. E aí eu vou contar a história. Essa mulher, a mãe, ela tinha tudo para dar errado. Ela nasce e cresce numa família desestruturada, num pai violento, um pai que bebia, um pai que quando dava na telha não ia trabalhar e quem sustentava a casa era a mãe. Certo dia, ela conhece um rapaz que ela acha ele bonito, né? Com uma conduta diferente, que é o atual marido dela, que é o marido dela. E eles começam a namorar, ele crente, ela descrente. Através dele, ela passa a conhecer ao Senhor Jesus, começa a namorar com ele e se encanta não apenas por ele, mas pelo padrão de vida e pelo modo de vida da casa dele. Ela vem de um lado totalmente diferente da casa dele. E ele, na vida dela, foi uma bênção, porque foi uma mudança por completo. Eles casam, a vida dela muda da água para o vinho, e agora ela tem a possibilidade de construir um lar diferente do lar dela. Até aí tudo bem. Só que a questão é que ela começou a olhar o marido com outros olhos. Colocou o marido num nível um pouco acima do dela. A gente brinca lá na igreja dizendo que ele é MacGyver. Pense numa pessoa que de tudo sabe um pouco. O homem sabe de tudo. O homem sabe de eletricidade, de pintura, de carro. Tudo que você conversar com ele, ele sabe fazer. E quando faz bem feito. A gente fala dizendo assim, olha, se colocar um chiclete, um pedaço de fio e um pedaço de papel, ele constrói uma bomba. Ele sabe de tudo. E ele é bom mesmo. Só que ela começa a olhar com um olhar diferente. Ou seja, aquilo que ele já é bom, aos olhos dela passa a ser melhor ainda. Aí forma-se o mito do homem perfeito, do marido perfeito e do filho perfeito. 1 ano depois do casamento deles, nasce esse rapaz. Depois passa mais 7 ou 8 anos, tem uma menininha. Até então, a vida deles, um mar de rosa. Até que o rapaz chegou na adolescência e aí começaram os problemas. A nível de relacionamento conjugal, eles nunca brigaram. Você conhece um casal que nunca brigou na vida? Eu conheço. E essa família nunca brigou. Eu não sei como é que eles fazem isso. Nunca brigaram. Aparentemente eles falam isso como se fosse uma coisa positiva, mas a gente percebe que no desenrolar da história não é positivo, é algo negativo. O rapaz começou a criar alguns problemas. Tipo, recebeu um celular de presente. A mãe deu um celular de presente. Como todo adolescente com mudanças no corpo e transformações, tanto no corpo quanto no psicológico, o mundo oferecendo muita coisa, ele foi seduzido pela pornografia. E colocou um bocado de imagens, de foto dentro do celular. Sabe o que foi que os pais fizeram? Foi lá, tomaram o celular do rapaz. Mas não conversaram com o rapaz. Não sentaram para conversar com o rapaz, para explicar o que é que estava acontecendo no corpo.
para explicar que é possível ser fiel a Deus, mesmo em meio ao mundo lá fora oferecendo coisas, mesmo nas mudanças do seu corpo e da sua mente. Não tem conversa, eles não conversam, são muito certinhos. Até que chegou o ponto crítico que o menino deixou de ir para a igreja, começou a fazer novas amizades, começou a trabalhar e se rebelou de vez. E aí ela encontrou maconha. No dia que ela encontrou a maconha, ela corrigiu o filho dessa forma: filho, olhe os homens da sua família, olhe para o seu avô fundador da igreja, para os seus tios, seu pai, você é dessa semente. Sabe o que foi que ele respondeu? Eu odeio essa casa, eu odeio vocês, vocês são muito certinhos. Agora, vamos pensar um pouco junto. Como deve ser a vida de um adolescente numa casa em que todo mundo é certinho? Hein? Ninguém faz nada de errado. Qual é o filho que diz que eu odeio vocês? Eu odeio o pai, eu odeio a mãe. Na verdade, o que ele está falando é: eu odeio estar nessa posição. Porque cada vez que ela fala, você é dessa semente, seu avô fundador de igreja, está frustrando cada vez mais ele, porque ele olha para o pai já é gente boa, gente fina, é crente, só que a mãe coloca o pai numa posição de destaque, e ele olha para o pai e diz: eu nunca vou conseguir chegar lá. Minha mãe nunca vai me olhar desse jeito, o que é que sobrou para mim? Enquanto a mãe diz: você é dessa semente, do avô, do pai, do tio, do lado do pai, o pai dela é cabeça de vento. Uma vez ele chegou para a mãe e disse assim: é, minha mãe, mas corre aqui o sangue do outro avô, daquele que era violento, daquele que trabalhava quando queria. Que coisa triste, né, irmãos? A gente cria os nossos filhos, palavra do Senhor, a gente conta historinha, dá bom testemunho, mas a nível de relacionamento, se a gente não souber trabalhar, inconscientemente a gente passa uma outra mensagem. E aí, eu tratando com ela e trabalhando, e eu toquei nesse ponto aqui, e aí ela disse: é, pastor, a gente faz as coisas pensando que é o certo e o efeito é o contrário. Ela chamou a atenção do garoto para ele dizer: epa, esse não é o meu caminho. Mas estava justamente frustrando cada vez mais esse garoto. Essa questão, irmãos, do pedestal, de estar num lugar diferente, de um pai que está muito distante do filho, mesmo o pai sendo crente, dando bom testemunho, me fez lembrar, e aí eu gostaria de fazer uma relação com vocês. Se vocês puderem abrir comigo as suas Bíblias, 2 Samuel, capítulo 14. A partir do versículo 28, eu só vou citar aqui, eu vou falar um pouco antes do contexto e do ponto que eu quero tratar aqui, e até chegar nessa passagem, você deixa um pouco aberto. Essa questão desse pai que é homem de Deus, que é irrepreensível, que é certinho, me fez lembrar do rei Davi e da sua casa.
Vocês sabem, estão lembrados do que aconteceu com a casa de Davi? Davi tinha um filho chamado Aminon, que se apaixonou pela sua meia-irmã chamada Tamar, inventou que estava doente, pediu ao pai que enviasse Tamar para cuidar dela. Davi assim permite, Tamar vem, Aminon violenta sua irmã, depois fica com nojo dela. Absalão, que era irmão de Tamar, quando fica sabendo que seu meio-irmão Aminon tinha feito e que o pai, o rei Davi, não tinha feito nada, Absalão tinha jurado no coração que iria matar Aminon. Todo mundo em Israel sabia que Absalão estava planejando matar Aminon. Absalão chega, pede permissão ao rei Davi para que esse Aminon fosse caçar com ele. Davi diz assim, não apenas leve um, leve todo mundo. Davi tinha 20 filhos, leve todo mundo, leve todos os seus irmãos. Talvez ele pensava que nada iria acontecer. Absalão mata Aminon e foge. Vai para a casa do seu avô. Passado algum tempo, ele volta. E aí entra a passagem que eu pedi para vocês abrirem. 2 Samuel, capítulo 14, a partir do versículo 28 ao 35. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para enviar ao rei, porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos, vede ali um pedaço do campo de Joabe, pegado ao meu, e tendo servado nele, ide, metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse, por que meteram fogo os teus servos no pedaço do campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe, mandei chamar-te, dizendo, vem cá, para que te envie ao rei e diz-lhe, para que vi de Jesus? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou, e inclinaram-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, quando Absalão volta da casa de seu avô materno, ele fica 2 anos e o seu pai não o chamou, o rei Davi não o chamou. Absalão faz de tudo para que Davi o chame de volta, porque ele quer estar na presença do pai, e ele coloca, se eu fiz alguma coisa errada, que ele me mate. Que foi que o rei Davi fez? Beijou Absalão. Não chegou, não confrontou, não questionou, não conversou com Absalão, simplesmente beijou. Voltando à história, irmãos, essa família está passando uma dor muito grande. E eles não estão sabendo lidar com isso. Por 2 vezes, família de todo mundo crente, todo mundo certinho, mas eles estão num ponto que por 2 vezes houve agressão dentro de casa. Esse garoto deu um empurrão na mãe, não bateu, mas deu um empurrão na mãe. E uma segunda vez, o pai bateu no rapaz. No que bateu, o rapaz revidou, aí pronto. Aí foi chute, soco,
murro para tudo que foi lado. Houve conversa depois? Houve pedido de perdão depois? Houve questionamento depois? Nada. Porque não se falam, não se conversam. Irmãos, se tem um casamento em que o marido nunca fechou a cara para a mulher nunca brigou com o marido, tem alguma coisa errada. Acredito que boa parte dos que estão aqui são casados. Não tem como, irmãos, a gente não brigar, não é verdade? Não tem como passar 20 anos. Agressão é outra coisa. Mas briga, você discordar, você não aceitar, passar um dia sem falar, faz parte do relacionamento, depois faz as pazes, aí é melhor ainda. Mas tem que ter conversa, não apenas conversa a nível de relacionamento conjugal, mas principalmente com os nossos filhos. Tem que ter conversa. Colocar para vocês algumas coisas que eu acho importante no trabalho com os pais. Ninguém precisa ser especialista em família, em relacionamento conjugal. Se a gente colocar essas coisas em mente, e talvez aí eu não sei, eu não trouxe uma fórmula, nenhum esquema, pode ser uma vez por mês, eu não sei. Mas que a gente precisa trabalhar com a outra ponta, a gente precisa. A igreja tem o seu papel, a sua responsabilidade, mas a família também tem. E a gente tem que ajudar as famílias da igreja a conduzirem os seus filhos no caminho do Senhor, senão vai se deparar com o caso que a gente está levantando aqui. Então, tendo isso em mente, o trabalho com os pais. Primeira questão, não minimizar o poder das amarguras familiares. Se fizer uma reunião com os pais, trabalhe isso. Porque muitas vezes a gente pensa, não, é bobagem, é criança. Passa, esquece. Irmãos, não esquece. Segunda coisa, não transferir a responsabilidade. É muito fácil dizer assim, criei meu filho na igreja, o que deu errado? Até parece que a responsabilidade de quem? É da igreja, eu criei na igreja. E a igreja que deveria ensinar. A minha parte eu fiz, eu trouxe escola dominical, para o culto à noite, para o cultinho infantil. Aqui é uma questão da gente trabalhar com os pais. A gente não pode transferir responsabilidade. Nós temos responsabilidade como pastores, como líderes, como professores, mas a responsabilidade maior de ensinar são dos pais. Davi tentou transferir a responsabilidade para Joabe, para os outros filhos, mas a responsabilidade de botar ordem na casa era dele. Mas ele não quis descer do pedestal, não quis ser próximo aos seus filhos. Terceira coisa, essa é muito difícil, irmãos. A gente fala e ao mesmo tempo a gente se pega fazendo isso que nós não devemos fazer. Não agir no calor das emoções. Porque quando a gente faz no calor das emoções, a gente fala o que não deveria falar. A gente mete a mão quando deveria acariciar. Aqui tem que ter o domínio próprio, irmãos. Não agir no calor das emoções.
está no controle da situação. Mesmo que aparentemente perdeu o controle, a gente tem que trabalhar isso com os pais e trabalhar isso também na nossa vida. Porque a gente pode arrebentar a vida de um filho, de uma filha. Pode marcar por um momento de descontrole nosso. Outras coisas que eu gostaria de destacar para o trabalho com os pais é tomar a iniciativa, irmãos. Eu gosto de pensar nisso que nós vamos falar agora, baseado lá em Gênesis capítulo 27, se eu não me engano. É isso mesmo. Gênesis 27, quando Isaac, ele abençoa Jacó, mas ele está pensando que está abençoando Esaú, mas ele está abençoando Jacó. No versículo 27, no versículo 26, então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te, dá-me um beijo, meu filho. De quem é a iniciativa de pedir beijo? Do pai. Não é do filho, é do pai. Irmãos, eu particularmente acho muito bonito quando um filho já adulto, jovem, chega no pai e abraça e dá um beijo. Eu acho muito bonito. Mas eu não tenho isso com meu pai. Porque eu cresci, fui criado, acredito que alguns de vocês já ouviram aquele negócio que homem não beija homem. Já ouviram isso? Por que aqui no nosso meio familiar existe tanto amor e tanta barreira ao mesmo tempo? Como pode? Peço a Deus que me dê a oportunidade de quebrar a barreira aqui e dar um beijo, uma demonstração de afeto enquanto está com vida. Senão fica assim, puxa, tive meu pai a vida inteira e nunca tive isso. Mas essa questão de tomar iniciativa, se tem alguma coisa errada, se alguma coisa está fora do lugar, se está sentindo que está distante, o pai não tem que ficar esperando, não, ele vai voltar, ele vai pedir perdão. Não, quem tem que ir atrás é o pai. É o pai que tem que correr atrás de seu filho. Irmãos, nós que somos filhos, desde pequenos, quem é casado aqui, já levou o seu filho para a escolinha pela primeira vez? Ele vai todo alegre, todo feliz, você vai dar um beijo, ele recebe assim, e dá tchau, e vai-se embora, nem olha para trás. Você que fica pensando, meu Deus, como é que ele está lá? Será que está se dando bem? A criança não pensa. E não é diferente não, ainda hoje como adulto. A gente está longe dos nossos pais. Quem é que liga mais? Se brincar, irmãos, a gente está num corre-corre tão grande, nem ligar para o pai, nem visitar o pai e a mãe. Quem tem que correr atrás dos filhos são os pais. Principalmente nesses momentos de crise. E não ficar com aquele orgulho assim. Minha palavra é de rei. Falei que não é não. Não vai consertar. A gente tem que tomar a iniciativa. Segundo, demonstrar afeto. Aqui entra o beijo. Dá-me um beijo. Isso é uma coisa importante. Eu ouvi uma vez de um pastor. Ele disse que tinha uma irmã muito crente, muito piedosa, que vivia orando pelos seus filhos davam o maior problema, mas ninguém queria saber de Deus. Aí essa irmã, Deus chamou para si, ela veio a falecer, ela sofria que só com os filhos. No dia do enterro,
Aí todo mundo desesperado, abraçando e chorando no caixão, aquilo tudo. O pastor ficou tão revoltado, mas tão revoltado, que levantou e na frente de todo mundo brigou com os filhos. Quando ela estava com vida, ninguém tratava bem a mãe. Agora que ela está morta, que ela não pode ver, vocês estão aí fazendo o maior escândalo. Se vocês quiserem fazer isso, façam para lá. Aqui dentro, não. É muito bravo esse pastor. Eu não teria coragem. Talvez a mesma vontade, agora coragem não. Ele fez isso, irmãos. O amor que a gente não pode expressar não serve para nada. A gente tem que trabalhar com os pais dos nossos adolescentes, trabalhar na nossa vida para com os nossos filhos, demonstrar afeto por eles. Palavra afirmativa. A gente tem que incentivar os nossos pais, os pais dos nossos alunos, a falarem boas coisas aos nossos filhos, aos seus filhos, melhor dizendo. E por fim, irmãos, abençoar o filho. Eu não sei você, eu acredito que alguns de vocês foram criados como eu. Se lembra? Bença pai, bença mãe. E quando a gente aprontava, o que é que falava? Deus que lhe dê vergonha, Deus que lhe dê juízo. Hoje essa geração não tem isso não, irmãos. Primeira coisa que a gente ensina para o nosso filho é: chega batendo. Independente, irmãos, de falar ou não, a gente tem que relembrar e resgatar aos pais da nossa igreja: abençoe seu filho. Voltar lá, relembrar a aliança que nós fizemos quando batizamos os nossos filhos na infância, de orar com eles e por eles. Eu acredito, irmãos, que se trabalharmos dessa forma, se os pais fizerem a parte deles, se nós como liderança, falando na linguagem dessa moçada, sem ser mundano, e com uma filosofia de trabalho, não baseado em evento, porque evento, se você separar, é vento, não fica nada. Mas trabalhar compromisso, testemunho, responsabilidade, discipulado, Deus abençoa, irmãos. E a coisa cresce. Bom, eu espero que essa nossa conversa nessa manhã produza no seu coração algumas coisas, né, e que a gente venha repensar o nosso trabalho como liderança, né, e venha produzir frutos para a honra e glória do Senhor. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, eis a oportunidade. A gente trabalha também com um grande número de adolescentes que os pais não são crentes, né? Só para contar um caso aqui, eu tenho um caso de duas irmãs, né? As duas adolescentes, as duas ficaram grávidas, o pai é alcoólatra, e o pai sai de casa de manhã, volta no outro dia. A mãe, para se vingar do pai, a mãe também é alcoólatra e sai de casa também. As meninas ficam sozinhas com os irmãos menores, e agora as duas também engravidaram. Temos casos também de até casos de pedofilia, né, de pais que abusaram das suas próprias filhas, que estão presos, mas que a gente tem e recebe isso na igreja. Né? Então, assim, essa questão, essa abordagem que o senhor fez com relação aos pais de crianças, de adolescentes que estão na igreja, que é muito importante a participação deles, mas quando vem adolescentes, crianças, como é o caso que a gente tem trabalhado, que vem de famílias totalmente desestruturadas, os pais não são evangélicos, muitos até não gostam que os filhos participem da igreja, e eles dão um jeito de participar e de estar com a gente lá. Como é que a gente pode, assim, tentar se aproximar dos pais? É interessante a abordagem que o irmão fez.
E é um desafio muito grande para nós como igreja. Aí entra uma estratégia que a gente tem desenvolvido lá na igreja, que eu trabalho com famílias, né? Então a gente vende a ideia para o mundo lá fora. A gente está trabalhando com família, a nível de relacionamento familiar, de pais e filhos, né? E é uma maneira de tentar aproximar. O irmão vai ter mais acesso às mulheres do que aos homens. Os homens são mais resistentes com relação a isso. Mulher é mais aberta, né? Mas aí é uma maneira de aproximar essa família, os pais do Evangelho, né? Eu acabei trazendo um caso dos filhos que são criados na igreja, porque para muitos é um mistério o que é que deu de errado, mas esses adolescentes que vêm do mundo já conhecem o mundo, né? E a gente tem que dar todo o suporte, tem que acolher. Agora tem que desenvolver também um trabalho para atrair os pais. Mudando só um pouquinho de foco, mas dentro do que a gente está falando, a minha opinião, irmãos, o meio mais eficaz de evangelização, de crescimento de igreja é a família. Se a igreja colocar como público-alvo a família, ela cresce, né? Tem algumas igrejas que estabelecem público jovem, terceira idade. Na minha opinião, família, porque quando vem a família, vem todo mundo, vem adolescente, vem terceira idade, vem homem, mulher, casal. E tendo isso como estratégia, criando um grupo que trabalhe a questão da família, e aí tem que vender a ideia, né? Porque o pai e a mãe vêm pensando, e que é verdade, que a gente vai lidar a nível de relacionamento, mas está lá o Evangelho da graça de Deus, está lá a possibilidade de viver e de ser diferente, né? E aí é por aí, irmãos. Na minha opinião, se caminhar por aí, eu acho com certeza Deus há de abençoar vocês. Mais alguém gostaria de falar ou expor alguma coisa? Gente, se não, muito obrigado pela atenção, né? E que Deus abençoe vocês no ministério de vocês na igreja. Amém?